A primeira vez que vi Gabriel foi na porta da escola, numa manhã nublada de segunda-feira. Ele chegou com a filha no colo, uma menina miúda de olhos grandes, agarrada no pescoço dele como se o mundo inteiro estivesse desabando lá fora. E talvez estivesse. Havia uma tristeza no rosto dele que não combinava com a mochila cor-de-rosa da filha. Parecia um homem bom, cansado, mas bom. Luna, o nome da menina, estava no meu grupo. Turma do maternal. Crianças intensas, carentes, espontâneas. Mas ela era diferente. Silenciosa demais para os 5 anos que tinha. Naquela manhã, quando a deixei na sala, ela segurou meu braço com uma força que me assustou. Não chorava, mas também não sorria. Apenas olhava para mim como se procurasse alguma coisa que não sabia nomear. Gabriel pediu desculpas pela filha. Falou num tom rouco, baixo, quase como quem pede desculpas por existir. Ela ainda sente falta da mãe, ele disse, sem mais detalhes. Eu só balancei a cabeça, mas por dentro, aquilo me desmontou. Eu sabia o que era sentir falta de alguém que ainda fazia parte dos seus dias, mesmo ausente. No meu caso, era o meu ex-marido. Estava vivo, mas era como se nunca tivesse estado. Naquele dia, fiquei observando Gabriel pela janela enquanto ele se afastava. O jeito como ele ajeitava o cabelo da filha, como a colocava com cuidado no chão. Tinha algo ali. Um homem que carregava o peso de 2. E uma menina que buscava abrigo no silêncio do pai. Não consegui evitar me sentir tocada. E isso me assustou mais do que deveria. Não era o tipo de homem que costuma chamar atenção. Não estava bem vestido, nem fazia questão de parecer simpático. Mas havia algo que mexia comigo de um jeito que eu não esperava mais sentir. Desde meu divórcio, eu tinha fechado tantas portas dentro de mim que, às vezes, nem lembrava mais como era deixar alguém entrar. E, no entanto, ali estava eu, pensando demais sobre um estranho que mal disse 10 palavras. Durante a aula, Luna ficou quieta. Desenhava sozinha no canto da sala. Um sol azul, uma árvore caída, uma figura de cabelo comprido segurando a mão de uma menina. Ela não disse que era a mãe. Mas eu sou professora há tempo suficiente para entender o que não é dito. A ausência da mãe era uma presença constante no coração dela. Ao final do dia, Gabriel voltou. A menina correu até ele, e ele se abaixou, recebendo aquele abraço como se fosse o único momento bom do dia. E talvez fosse mesmo. Ele me agradeceu com um aceno tímido, como quem não sabe lidar com gentileza. Foi aí que entendi, havia algo ali. Algo que não dava para explicar em palavras. Só se sentia. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti. A escola sempre foi meu lugar seguro. A sala de aula, as vozes infantis, os pequenos dramas do dia a dia, tudo isso me dava uma sensação de controle, de propósito. Mas, quando as crianças iam embora e o silêncio tomava conta dos corredores, a solidão batia como um eco dentro de mim. Depois do divórcio, fiquei assim, inteira por fora, mas cheia de rachaduras por dentro. Ninguém via. Ninguém perguntava. Nem mesmo meus pais tocavam mais no assunto. Acho que todo mundo já se acostumou com a ideia de que a mulher forte supera tudo sozinha. Eu até tento, mas tem dias em que até sorrir cansa. Meu casamento acabou sem brigas, sem gritos, sem nenhuma grande traição. E talvez por isso tenha doído tanto. Foi só um esfriar constante, uma ausência crescente, até virar indiferença. Eu deixei de ser mulher e virei mobília. Estava lá, mas não era mais vista. E essa sensação, a de ser invisível, nunca me abandonou completamente. Foi por isso que aquele simples olhar de Gabriel me desestabilizou tanto. Ele não me olhou como o homem que deseja, nem como o pai que agradece. Foi diferente. Foi como se, por um segundo, ele tivesse me enxergado de verdade. E isso me assustou. Porque eu já nem sabia mais se queria ser vista. Nos dias seguintes, nossas interações foram breves. Um bom dia, um sorriso tímido, um agradecimento apressado.
Mas meu coração parecia se agarrar a cada detalhe. A maneira como ele segurava a mochila da filha, como sempre se agachava para falar com ela na altura dos olhos. Não era perfeição. Era cuidado. E eu, que tanto cuidei dos outros, percebi o quanto queria ser cuidada também. Comecei a me sentir ridícula. Uma mulher feita, se apegando a gestos pequenos de um pai cansado. Mas não era paixão, ainda não. Era algo mais delicado. Era a fome de presença, de reciprocidade, de alguém que ficasse. Eu não queria alguém para me salvar. Só queria alguém que ficasse mesmo quando eu não estivesse sorrindo. As colegas da escola comentavam sobre Gabriel. Diziam que ele era fechado, que raramente conversava com os outros pais, que parecia sempre em outro mundo. Eu não disse nada. Mas, por dentro, algo me dizia que esse outro mundo talvez fosse o mesmo onde eu também vivia, um lugar feito de perdas, de saudade e de recomeços silenciosos. Uma tarde, Luna ficou até mais tarde na escola. Gabriel atrasou por causa do trabalho. Quando chegou, veio apressado, com o rosto preocupado. Pediu desculpas várias vezes, e eu só disse que estava tudo bem. Mas, quando ele saiu com a filha no colo, me lançou um último olhar. E, naquele olhar, havia algo de reconhecimento. Como se ele soubesse que, de alguma forma, eu entendia. E eu entendia mesmo. Mais do que ele podia imaginar. Tem gente que acha que ser bonita é sinônimo de sorte no amor. Mas essas pessoas não sabem o que é deitar a cabeça no travesseiro e se perguntar por que ninguém nunca fica. A verdade é que, por mais que eu me arrume, por mais que eu sorria e pareça segura, tem dias em que eu me sinto como uma casa vazia esperando por um visitante que nunca chega. Eu vi Gabriel pela primeira vez na fila da padaria. Estava com a filha nos ombros e um olhar perdido, como se carregasse o peso do mundo. Não era o tipo de homem que chamaria a atenção à primeira vista, mas tinha uma presença que doía de olhar. Aquela dor dele me atraiu. Como se fosse um espelho do que eu mesma tentava esconder. Sou gerente da loja mais movimentada da cidade, todos me conhecem. Muitos me admiram, mas poucos se aproximam de verdade. Já me disseram que pareço difícil demais, intensa demais. Talvez eu seja mesmo. Ou talvez eu só cansei de me diminuir para caber no pouco que os outros oferecem. Gabriel era diferente. Silencioso, reservado, mas com uma ternura discreta que escapava nos gestos. Não demorou para eu perceber que ele deixava a filha na escola onde Júlia trabalhava. Júlia, a professora boazinha, doce, sempre com aquele jeito calmo que irrita qualquer mulher que teve que aprender a lutar sozinha. Comecei a ir mais vezes à escola da minha sobrinha, só para ver ele de longe. Até que um dia nos esbarramos no portão. Ele pediu desculpas, como se o mundo fosse culpa dele. Tive vontade de dizer que ninguém se desculpa por ser gentil. Mas sorri. E aquele sorriso foi a primeira coisa que ele me devolveu. Foi aí que decidi me aproximar. Não como quem disputa, mas como quem sente que ainda tem direito a ser escolhida. Eu sabia que Júlia já tinha um pé ali. Percebi no jeito como ela o olhava, como se ele fosse a resposta de todas as perguntas. E isso me assustou. Porque eu também queria respostas. Também queria ser vista. Mas eu nunca fui boa em ser sutil. Quando quero algo, eu vou atrás. E Gabriel começou a responder. Pequenas conversas, um elogio tímido sobre meu perfume, um sorriso mais demorado. Cada gesto dele era um fio de esperança se enroscando no meu peito. E, pela primeira vez em anos, comecei a acreditar que talvez dessa vez fosse diferente. Que eu não seria a segunda opção. Que eu não precisaria competir, nem implorar. Que alguém como ele, tão cheio de dores, pudesse enxergar as minhas também. Só que, no fundo, o medo ainda estava ali. Aquele medo antigo de ser deixada outra vez. E era esse medo que me fazia observar cada movimento, cada olhar entre ele e Júlia, como quem antecipa uma queda. Porque quando a gente já caiu demais, aprende a ouvir os estalos do chão antes de se espatifar.
Aos poucos, Gabriel começou a aparecer com mais frequência na escola. Não apenas na hora da saída, mas também em reuniões, eventos e até na festa junina que organizamos com as crianças. Ele sempre chegava discreto, com Luna no colo ou pela mão, mas era impossível não notá-lo. Principalmente quando nossos olhares se cruzavam, e algo dentro de mim se aquecia sem permissão. Nunca trocamos palavras demais. Mas toda vez que ele dizia bom dia, eu sentia que meu dia, de alguma forma, melhorava. Era como se o mundo desacelerasse por um segundo. Eu queria me manter racional, profissional, mas meu coração começava a tomar caminhos próprios. E era aí que Cláudia surgia, como quem lê pensamentos que não foram ditos. Ela começou a aparecer com uma frequência que antes não existia. Trazia a sobrinha para buscar e levar, mesmo quando era evidente que poderia ter mandado alguém. Estava sempre bem vestida, perfumada, com aquele sorriso largo demais para ser só simpatia. E quando Gabriel estava por perto, ela fazia questão de se aproximar. No começo, achei que era impressão minha. Mas logo percebi que não era. Ela ria alto das piadas dele, piadas simples, até bobas, e tocava levemente no braço dele como se fosse natural. Eu observava de longe, em silêncio. Não por medo de perder, mas porque nunca soube entrar em disputas. Meu amor nunca foi barulhento. Um dia, vi Gabriel sair com Cláudia e Luna depois da aula. Ela ofereceu uma carona, e ele aceitou. Não sei por que aquilo me atingiu tanto. Não havia compromisso entre nós, nem promessas. Mas, ainda assim, senti como se alguém tivesse arrancado algo de mim sem pedir licença. E odiei sentir isso. Naquela noite, fui para casa me sentindo pequena. Me olhei no espelho e vi uma mulher comum, com marcas no rosto, olheiras acumuladas e um coração cheio de pausas. Era isso que eu tinha a oferecer? E, se fosse, será que bastava? Mas algo em mim resistia. Eu não sabia jogar, nem competir, mas sabia ser verdadeira. E, por mais que Cláudia parecesse sempre um passo à frente, algo me dizia que o que nasce da verdade não precisa de espetáculo para ser sentido. Então decidi seguir do meu jeito. Discreta, mas presente. Silenciosa, mas inteira. Se era para acontecer, que fosse com leveza. Porque eu já tinha vivido amores pesados demais para querer mais um fardo. E Gabriel, ele não parecia um prêmio. Parecia alguém que também queria descansar o coração. E talvez, no fundo, fosse isso que nos aproximava tanto. Naquela manhã, Luna chegou diferente. Os olhos mais baixos, o passo mais lento, como se o mundo estivesse pesado demais para os pés dela. Tentei animá-la com um desenho, uma música, até um abraço mais longo, e, finalmente, ela se desfez em lágrimas no meu colo. Chorava baixinho, como quem já aprendeu que chorar alto não muda muita coisa. Não me pergunte por quê, mas aquilo me afetou mais do que o normal. Talvez fosse o fato de ver tanto de mim naquela menininha calada. Ou talvez fosse a ausência de Gabriel naquele instante, que sempre a deixava na porta da sala com um beijo na testa. Só sei que, no meio daquela manhã turbulenta, eu me tornei abrigo. E, de algum jeito, aquilo também me acolheu. No fim do expediente, Gabriel veio buscar a filha. Ela correu até ele, mas antes de sair, se virou e me deu um abraço apertado, inesperado. Um gesto simples, mas que me emocionou mais do que eu gostaria de admitir. Gabriel notou. Ficou ali parado por um instante, observando, antes de dizer, obrigada por cuidar tão bem dela. Só isso. Mas dito de um jeito, que me fez tremer por dentro. No dia seguinte, ele apareceu com 2 cafés nas mãos. Um para mim. Achei que talvez fosse seu tipo, disse ele, meio sem jeito. Era o meu tipo. E eu nem sabia que ele sabia. Sentamos no banco do jardim da escola e falamos sobre as crianças, a vida, os silêncios. Eu falei pouco, ele também. Mas o pouco que foi dito carregava tanto mais. Descobri que Gabriel era gerente de uma loja de ferragens, que tinha perdido a esposa há 2 anos, que ainda se sentia culpado por não conseguir ser suficiente para a filha.
Eu quis dizer que ele era mais do que suficiente. Mas me contive. Só ouvi. E às vezes, ser ouvida é tudo o que alguém precisa. Nesse mesmo dia, Cláudia apareceu. Como sempre, linda, segura, sorridente. Cumprimentou Gabriel com um beijo no rosto e me lançou um olhar que misturava curiosidade e desafio. Trazia um presente para Luna, um bichinho de pelúcia enorme. A menina agradeceu com educação, mas abraçou as pernas do pai e pediu para ir embora. Eu percebi o desconforto dele. Percebi também o sorriso tenso de Cláudia. E, pela primeira vez, me dei conta de que ela estava jogando um jogo que eu me recusava a aprender. Eu não sabia competir. Mas sabia amar. E talvez, só talvez, isso fizesse alguma diferença. Porque amor não se força. Amor se constrói no silêncio dos gestos. E eu tinha muitos silêncios guardados aqui dentro. Eu não sou má. Nunca fui. Mas já fui ignorada vezes demais para continuar sendo boazinha o tempo todo. A vida me ensinou que, se você não se impõe, você desaparece. E eu cansei de desaparecer. Gabriel, ele era diferente. Talvez o único homem que, mesmo sem saber, me fazia acreditar que ainda havia espaço para mim no mundo de alguém. Mas ele estava se distanciando. Devagar, como quem não quer ferir. O sorriso não vinha mais com vontade. Os olhares já não demoravam tanto. E eu sabia exatamente o motivo, Júlia. Sempre ela. Com aquele ar de quem é frágil, mas tem força de sobra para conquistar o que quer. Ela sabia tocar nas pessoas com doçura, enquanto eu aprendia a sobreviver com firmeza. E, no fim, o mundo sempre prefere a doçura. Foi então que pensei, se eu não conseguir ganhar com o coração, talvez consiga com a urgência. Inventei que estava com um problema de saúde. Algo simples, nada grave, mas suficiente para despertar preocupação. Mandei uma mensagem para Gabriel no fim da noite, dizendo que precisava conversar. Ele veio. Tão pontual, tão gentil. Me ouviu como se fosse importante, como se ainda importasse. Mas ele não me abraçou. Não segurou minha mão. Apenas disse que estava ali se eu precisasse. E isso doeu mais do que qualquer rejeição direta. A piedade me feriu como uma faca invisível. Pela primeira vez, senti que estava escorregando das mãos dele, e não havia nada que eu pudesse fazer. Comecei a agir diferente. A sutilizar ataques. Falei de Júlia com outras mães na porta da escola. Lamentei, com um sorriso doce que ela parecia sobrecarregada. Coitada, sempre tão delicada, deve ser difícil lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, eu dizia, como quem se preocupa, mas planta uma semente. Aos poucos, fui deixando dúvidas no ar. Pequenas. Quase invisíveis. Mas eram dúvidas. E dúvidas, quando bem alimentadas, criam raízes. Não demorou para que algumas começassem a florescer em comentários soltos, olhares enviesados, risadinhas de canto. Eu não precisava atacá-la diretamente, o mundo se encarregava disso quando sentia que algo estava fora do lugar. E Júlia, com toda sua suavidade, começou a vacilar. Nada demais. Mas eu percebia. E Gabriel também. Foi sutil, como tudo nela, mas ele começou a questionar. Pequenas perguntas. Pequenos silêncios. Como se estivesse tentando entender o que não fazia sentido. E ali, por um momento, eu senti que talvez ainda houvesse espaço para mim. Mas o problema de brincar com sombras é que uma hora você acaba se perdendo dentro delas. Era fim de tarde quando encontrei o desenho sobre minha mesa. As crianças tinham passado o dia fazendo arte livre, e eu só fui perceber aquele papel esquecido depois que todos já tinham ido embora. Era um sol, mas pintado de azul. Ao lado, uma menina pequena de vestido amarelo e uma mulher de vestido azul segurando sua mão. Entre elas, um coração. Senti um nó na garganta na hora. Aquela era Luna. Reconheci o jeitinho que ela se desenhava, o cabelo preso, os olhinhos grandes. E aquela mulher,
era eu. Usava exatamente o vestido azul que usei na última reunião de pais. O mais curioso? Ao lado do coração, Luna tinha escrito com sua caligrafia insegura: moça que faz o coração sorrir. Eu me sentei lentamente, segurando o papel com as duas mãos. Não chorei, mas senti os olhos arderem. Aquilo era mais do que um desenho infantil. Era um afeto puro, desarmado, vindo de uma criança que, até então, eu acreditava guardar suas emoções trancadas num lugar onde ninguém tinha chave. Foi naquele instante que percebi o quanto já estava envolvida. Não só com Luna, mas com o pai dela também. Gabriel aparecia nos meus pensamentos nos horários mais inusitados. O som da voz dele, os gestos contidos, a forma como abaixava para falar com a filha como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Tudo isso grudou em mim de um jeito que eu não soube evitar. No dia seguinte, entreguei o desenho a Gabriel. Ele pegou o papel, leu devagar e, por um momento, ficou imóvel. O rosto dele endureceu, mas os olhos se encheram de um brilho que dizia mais do que palavras. Quando me olhou, não disse obrigado. Só suspirou fundo, como quem tem um turbilhão por dentro e ainda assim se sente em paz. Naquele mesmo dia, ele recusou um convite de Cláudia. Eu vi de longe, do portão. Ela tentou insistir, mas ele balançou a cabeça, educado, e voltou os olhos para mim e para Luna. Não havia mais dúvidas. Algo estava mudando. Mais tarde, já em casa, me peguei deitada na cama olhando pro teto, com o desenho de Luna ao lado do travesseiro. Eu não sabia o que aquilo significava de fato. Não havia promessas, nem certezas. Mas havia um afeto construído com calma, com respeito, com presença. E, de todas as formas de amar, essa sempre foi a que eu sonhei viver. Gabriel me chamou para conversar. Não na escola, nem em um café. Pediu que eu passasse no parquinho da praça, no fim da tarde, quando já não havia mais vozes infantis ecoando entre os brinquedos. Aceitei, mesmo com o coração inquieto, pulsando num ritmo que eu não conseguia controlar. Ele estava sentado no banco de madeira, com Luna ao lado, desenhando no caderno. Quando me aproximei, ela me deu um sorriso tão leve, tão cheio de inocência, que por um instante todo o medo desapareceu. Gabriel se levantou, ajeitou o cabelo com um gesto nervoso e disse apenas: preciso ser sincero. Sentamos. Ele não enrolou, nem mediu palavras. Contou que Cláudia tinha inventado uma doença para chamar atenção. Disse que ficou mexido, confuso, dividido. Que sabia dos boatos e que sentia que algo no ar entre nós duas estava fora de lugar. Mas que a atitude dela tinha sido a gota. Não por mentira, mas porque ele percebeu que amor, de verdade, não nasce no desespero. Nasce no cuidado. Fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra como quem segura algo precioso nas mãos. Eu não queria que ele dissesse que me escolheu. Eu não estava ali por disputa. Mas então ele respirou fundo e disse: você nunca tentou me convencer de nada. Só ficou ali, presente, sendo quem é. E eu me apaixonei por isso. Não soube o que responder. Só senti. Uma lágrima escapou, e ele segurou minha mão, devagar. Foi aí que Cláudia apareceu. Ela vinha de longe, passos firmes, salto alto, perfume forte. Parou diante de nós e olhou tudo como quem já sabia. Seus olhos estavam carregados de raiva, mas havia algo ainda mais fundo, algo como decepção com ela mesma. Eu sabia, disse, com um meio sorriso triste. Sempre preferem as que sabem ficar caladas. Eu quis dizer que não era questão de ser quieta, mas de ser honesta. Que eu também tinha um turbilhão dentro de mim, mas escolhi não transformar amor em disputa. Mas não falei nada. E talvez o silêncio tenha sido a resposta mais clara. Ela virou as costas e foi embora. Sem escândalo, sem gritos. Apenas partiu. Gabriel ficou olhando para mim por alguns segundos. Depois, abaixou os olhos e disse: desculpa por tudo isso. Eu balancei a cabeça, segurando o choro. Não havia mais o que perdoar.
Só havia espaço para recomeçar. Naquele fim de tarde, no meio da praça vazia, Luna correu até mim e me abraçou como se aquele gesto já fosse rotina. E, pela primeira vez, eu me permiti acreditar que talvez, só talvez, amar pudesse ser leve assim. Depois daquele dia na praça, as coisas não mudaram de forma repentina. Não houve declarações grandiosas, nem promessas feitas sob o pôr do sol. Tudo aconteceu aos poucos, com a mesma delicadeza de uma flor que desabrocha em silêncio. E, para mim, foi exatamente assim que precisava ser. Gabriel passou a chegar um pouco mais cedo na escola. Às vezes com um café, às vezes com um sorriso. Luna corria até mim todas as manhãs, me abraçando como se aquele gesto sempre tivesse existido entre nós. E mesmo sem dizermos nada em voz alta, havia um novo entendimento no ar. Algo que não precisava ser explicado. Em um sábado, ele me convidou para um passeio no parque com Luna. Disse que não era nada demais, só um piquenique simples. Levei bolos, ele levou suco, Luna levou seus lápis de cor. Sentamos na grama, conversamos sobre coisas bobas, rimos dos tombos de uma pipa que não queria voar. E, no meio disso tudo, ele encostou a cabeça no meu ombro. Simples assim. E eu deixei. A presença dele começou a se encaixar na minha rotina sem fazer barulho. Às vezes um almoço de domingo, outras vezes uma ligação no meio da tarde só para saber como eu estava. E, curiosamente, era nesses pequenos gestos que eu sentia que estava sendo amada de verdade, não por ser necessária, mas por ser quem eu era. Nunca conversamos sobre Cláudia depois daquilo. Ela sumiu da escola, deixou de aparecer. Algumas mães comentaram que ela havia pedido transferência da sobrinha, mas eu preferi não perguntar. Não por indiferença, mas por respeito. Eu sabia o quanto doía ser deixada para trás. O que eu não esperava era que o recomeço não teria palavras. Não houve "quer namorar comigo", nem juras no portão da escola. Houve apenas uma noite em que Gabriel chegou na minha casa, cansado do trabalho, e deitou no meu sofá com Luna adormecida no colo. Olhou para mim e disse: "Aqui é um bom lugar para descansar." E naquele momento, sem precisar dizer mais nada, eu soube que ele tinha escolhido ficar. Faz alguns meses desde aquele dia no sofá. Desde então, tudo foi se ajeitando sem pressa, como se a vida finalmente entendesse o ritmo do nosso coração. Gabriel e eu não somos um casal de filmes românticos. Não temos trilhas sonoras nem cenas épicas. Mas temos cumplicidade, temos cuidado, e temos Luna. Ela se adaptou a esse novo normal com uma facilidade que me comove. Ainda tem suas saudades, seus silêncios, mas já me chama para ver desenhos, pede meu colo quando o dia foi pesado e segura minha mão com naturalidade quando andamos juntos pela rua. E, toda vez que isso acontece, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Gabriel, por sua vez, aprendeu a confiar de novo. A deixar que alguém o veja nas horas frágeis, nos dias difíceis, sem medo de parecer menos homem por isso. Ele não me idealiza, e isso é um alívio. Me enxerga como sou, com minhas inseguranças, com minhas manias, com meu jeito calado de sentir demais. Sobre Cláudia, soube que ela foi embora da cidade. Alguns dizem que recomeçou em outro estado, outros que está tirando um tempo para si. Espero que, onde quer que esteja, esteja se reencontrando. Porque a verdade é que todos nós, em algum momento, só queremos ser vistos. E, às vezes, confundimos isso com ser amados. Hoje, na escola, chegou uma nova aluna. Menina tímida, de olhos atentos e um andar que parece já ter enfrentado o mundo cedo demais. Quando a cumprimentei, ela hesitou antes de sorrir. Mas sorriu. E naquele sorriso, eu me vi. Me vi menina, mulher, e agora alguém capaz de ensinar, de acolher, de amar. O amor que encontrei não foi o que sonhei na juventude. Foi melhor. Porque foi real. E, como tudo que é real, ele foi aprendido, dia após dia, gesto após gesto. E talvez seja isso que o amor é, no fim das contas. Algo que a gente aprende junto, sem pressa. E assim termina essa história, não com fogos de artifício ou finais espetaculares,
mas com o tipo de amor que a vida real oferece, construído devagar, entre silêncios que acolhem, mãos que se estendem e olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. Júlia, que um dia se sentiu invisível, encontrou alguém que enxergou nela muito mais do que aparência, viu a mulher inteira, com suas dores, sua força e sua doçura silenciosa. Gabriel, que vivia preso ao peso da perda, descobriu que era possível amar de novo, não apesar da saudade, mas por causa dela. E Luna, com seu jeitinho calado, nos ensinou que o coração de uma criança sente o que muitos adultos fingem não ver. Cláudia também nos deixou lições. Porque às vezes, quem mais luta por amor é quem menos aprendeu a se amar. E cada pessoa nesta história só queria a mesma coisa, um lugar seguro onde pudesse descansar o coração. No final, essa não é apenas uma história de amor entre homem e mulher. É uma história sobre recomeços, sobre afeto sem exigência, e sobre aprender que o amor de verdade não precisa gritar para ser ouvido. Ele só precisa ser sentido. E talvez, entre tantos desencontros e disputas, a maior vitória seja essa: encontrar alguém que fique, não porque você venceu, mas porque você simplesmente pertence. Se essa história tocou seu coração, respira fundo, e lembra que o amor certo não é o que chega gritando. É o que permanece em silêncio, e cuida. E se essa história tocou seu coração, se você também acredita que o amor verdadeiro não precisa de pressa, só de presença, então eu te convido a ficar por aqui com a gente. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias como essa, histórias de vidas reais, de corações machucados que aprendem a amar de novo, de reencontros com a esperança. Porque, no fundo, todo mundo carrega um pouco de Júlia, de Gabriel, de Luna, e talvez até de Cláudia. E aqui, nesse cantinho, a gente transforma tudo isso em emoção. Nos vemos na próxima história, com o coração sempre aberto.